Imagine uma terra tão vasta que poderia facilmente engolir regiões inteiras da Europa ou dos Estados Unidos. E, no entanto, quase toda ela, mais de 99%, permanece desabitada. Por quê? Seriam os invernos brutais, com temperaturas caindo a 40 graus abaixo de 0 Fahrenheit, os desertos áridos ou algo ainda mais extraordinário? Neste vídeo, vamos revelar o mistério por trás da vasta solidão da Mongólia. Como seu clima feroz, herança nômade e os mortais invernos de Zhuge moldaram a vida de seu povo. Mas as verdadeiras razões podem te surpreender. 1,7% desabitada. Escondida entre as gigantes nações da China e da Rússia, encontra-se um país sem litoral, onde a estepe sem fim se estende até onde os olhos podem ver. O horizonte é quebrado apenas por dunas ondulantes ou um pastor solitário cuidando de seu rebanho. O silêncio é marcante, interrompido apenas pelo sussurro do vento ou os gritos distantes do gado. Apesar de cobrir quase 1.500.000 km², essa enorme terra abriga apenas 3.500.000 pessoas, menos do que a população do distrito de Shibuya, em Tóquio. Para te dar uma ideia, a Mongólia poderia facilmente acomodar o estado do Texas 2 vezes, com muito espaço sobrando. Seu tamanho é comparável à metade da Europa. No entanto, com apenas cerca de 2 pessoas por quilômetro quadrado, ela ocupa o posto de um dos países menos povoados do planeta. Apenas a Groenlândia tem menos pessoas por quilômetro quadrado. Então, o que mantém essa vasta terra tão vazia? A Mongólia não é apenas espaço aberto, é uma terra de extremos. Os invernos são brutalmente frios, com temperaturas caindo a 40 graus abaixo de 0 Fahrenheit. Os verões vão para o outro extremo, com o calor subindo a 104 graus Fahrenheit. E há a questão do isolamento. Imagine viver a centenas de quilômetros do hospital mais próximo, da escola ou mesmo de um simples supermercado. Para muitos, isso é impensável, mas para os mongóis, é apenas a vida como ela é. No entanto, a Mongólia é tudo menos sem vida. Seu povo aprendeu a sobreviver nessas condições severas. Metade deles vive na movimentada capital, Ulaanbaatar, enquanto a outra metade continua um modo de vida nômade que prosperou por milhares de anos. Como eles conseguem equilibrar isso? E por que a conveniência moderna não atrai mais pessoas para seu abraço? Antes de explorarmos como os mongóis de hoje vivem, precisamos falar sobre o Zhuge, um desastre mortal de inverno, capaz de dizimar milhões de gado em uma única estação. Poderia essa ser a verdadeira razão pela qual a Mongólia permanece tão vazia? Fique conosco, porque a resposta pode te surpreender. E se você quiser nos apoiar, leve apenas 5 segundos para clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações. Temos mais histórias fascinantes a caminho. Zhuge, o fenômeno de inverno mais mortal. O Zhuge não é apenas mais um inverno rigoroso. É um desastre natural devastador, único na Mongólia, onde as temperaturas podem cair a impressionantes 40 graus abaixo de 0 Fahrenheit. Tempestades de neve ofuscantes varrem a terra e as pastagens outrora vitais, cruciais para alimentar o gado, ficam presas sob camadas espessas de gelo. Para os pastores nômades da Mongólia, o Zhuge é mais do que uma luta sazonal. É uma batalha pela sobrevivência. Famílias inteiras podem perder tudo em apenas uma estação brutal. Segundo um relatório do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas em 2024, o inverno de 2009 a 2010 levou a vida de 8 milhões de gados, 17% do rebanho total da Mongólia. Essas perdas impressionantes frequentemente deixam as famílias sem escolha, a não ser abandonar seu estilo de vida nômade tradicional em busca de estabilidade em outro lugar. Para os pastores mongóis, o gado não é apenas uma fonte de renda, é a própria base da vida. Quando um Zhuge ataca, não são apenas os animais que perecem, modos de vida inteiros desaparecem da noite para o dia. Tomemos Bayar, um pastor experiente que recorda o brutal inverno de 2016, quando as temperaturas despencaram para 58 graus abaixo de 0 Fahrenheit. Perdi 300 ovelhas em apenas um mês, ele diz. Tentamos cavar na neve para encontrar grama, mas o chão estava congelado. Foi o período mais difícil que minha família já enfrentou. Agora, adoraríamos ouvir de você. Você acha que conseguiria sobreviver aos invernos implacáveis da Mongólia? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Enquanto o Zhuge é uma das forças mais severas que moldam o futuro da Mongólia,
não é a única razão pela qual a maioria das pessoas vive na capital enquanto o vasto campo permanece vazio. A próxima sessão revelará a história mais profunda. Ulaanbaatar, uma capital que abriga metade da nação, em uma terra tão vasta quanto a Mongólia, é surpreendente descobrir que mais da metade da população, mais de 1.600.000 pessoas, vivem em apenas uma cidade. Bem-vindo a Ulaanbaatar, a capital mais fria do mundo e o vibrante coração da vida moderna na Mongólia. Para colocar isso em perspectiva, a população de Ulaanbaatar é semelhante à de Filadélfia, mas está situada em um país que é 23 vezes maior que o Texas. Em 2024, a população da Mongólia é de apenas 3.500.000, o que significa que metade das pessoas do país está concentrada neste centro urbano. Mas o crescimento rápido traz seus próprios problemas. Ruas congestionadas, poluição do ar intensa e bairros não planejados têm tornado a vida cotidiana cada vez mais difícil. Imagine engarrafamentos tão ruins que levam horas para serem atravessados, ou invernos em que os fogões a carvão enchem o ar com uma fumaça tão densa que parece que você está respirando fumaça. Segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde, em 2024, Ulaanbaatar está entre as cidades mais poluídas do mundo no inverno, em grande parte devido à queima de carvão nos distritos informais de Ger da cidade. No entanto, apesar desses desafios, Ulaanbaatar prospera. É uma cidade de contrastes. Arranha-céus brilhantes ficam ao lado de tradicionais yurts de feltro e shoppings movimentados estão próximos de mercados ao ar livre repletos de vida local. Uma das vistas mais surpreendentes em Ulaanbaatar são seus distritos de yurtas. Mesmo aqui, no meio da Mongólia moderna, dezenas de milhares de famílias ainda vivem em gers, as casas portáteis que fazem parte da vida nômade mongol há séculos. Em algumas áreas, essas tendas até superam os apartamentos, criando bairros onde tradições antigas se encontram com lutas modernas. Seren, um residente local, compartilha: "Mudamos para cá depois de perder nosso gado para o Zud. A vida é difícil, mas pelo menos estamos perto de escolas e hospitais. Meus filhos têm uma chance de um futuro melhor." Então, o que você escolheria? A vida em uma cidade lotada e caótica ou a dura solidão do campo? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e fique conosco enquanto descobrimos por que as vastas paisagens da Mongólia permanecem tão vazias. Permafrost e construção perigosa. A vida em Ulaanbaatar pode ser lotada, mas pelo menos é habitável. Mas, ao sair da capital, você enfrentará um desafio completamente diferente: o próprio solo. Aqui está o detalhe: grande parte do solo da Mongólia está presa no gelo. Esse é o permafrost. Camadas congeladas de terra que cobrem quase 2/3 do território da Mongólia. Pense nisso como uma cápsula do tempo da natureza. Um solo que permanece congelado por pelo menos 2 anos consecutivos, muitas vezes muito mais. Mas aqui está o problema: ele não permanece congelado para sempre. Segundo um relatório do Ministério do Meio Ambiente da Mongólia, em 2024, cerca de 63% do país é coberto por permafrost. Em áreas onde esse solo congelado é irregular, a construção se torna incrivelmente difícil. No verão, você encontrará áreas lamacentas e instáveis, onde o gelo derrete. No inverno, o solo endurece como concreto. Esse ciclo constante de congelamento e descongelamento transforma até mesmo projetos de construção básicos em tarefas monumentais. E piora: o aquecimento global está tornando o descongelamento do permafrost mais imprevisível. Desde 1940, a temperatura média da Mongólia aumentou 4 graus Fahrenheit, quase o dobro da média global. Isso acelera o processo de descongelamento, criando ainda mais instabilidade. Um erro de cálculo pode levar a desastres. Edifícios podem desabar, estradas se romper e pontes falhar. O custo para reparar esses danos é enorme. Um estudo da Universidade Nacional da Mongólia, em 2024, estima que os danos à infraestrutura causados pelo descongelamento do permafrost aumentaram em 35% na última década. Mas o solo congelado não é o único desafio que afasta as pessoas. As dificuldades da Mongólia vão além do permafrost. A seguir, revelaremos uma realidade ainda mais dura: desertificação e as secas implacáveis que estão reformulando essa vasta e implacável terra. Vida nômade na era digital. É de manhã cedo na estepe mongol. O sol nasce lentamente, lançando tons dourados sobre as planícies sem fim. Dentro de um yurt de feltro, uma família começa a acordar.
Do lado de fora, um pequeno painel solar zune suavemente, alimentando seus telefones enquanto eles verificam mensagens, previsões do tempo e até preços de mercado para seu gado. Imagine uma vida onde sua casa se move com você, empacotada nas costas de um caminhão ou de um camelo, pronta para viajar para o próximo pasto. Dentro, o yurt é quente e familiar. As paredes de feltro retêm o calor de um fogão central crepitante. O aroma de chá de leite e pão fresco preenche o ar. Mas ao lado de um arco tradicional mongol na prateleira, repousa um smartphone, uma ferramenta agora tão essencial quanto um bastão de pastoreio era há séculos. À primeira vista, a vida nômade parece um retorno ao passado. As famílias ainda pastoreiam ovelhas, cabras e camelos pela vasta estepe, seguindo as rotas de migração que seus ancestrais percorreram. Mas olhe mais de perto, e você verá algo inesperado. Esses pastores são nômades digitais em todos os sentidos. O gado é microchipado, facilitando o rastreamento através da paisagem aberta. Drones zumbem sobre a cabeça, ajudando as famílias a explorar novas áreas de pastagem e monitorar seus rebanhos. Com a internet móvel alcançando até mesmo regiões remotas, os nômades permanecem conectados, vendendo gado online, verificando as condições climáticas e se mantendo atualizados com as notícias. Segundo um relatório de 2024 da Comissão Reguladora de Comunicações da Mongólia, mais de 90% das famílias rurais agora têm acesso à internet móvel, uma ferramenta vital para os pastores modernos navegando na vida do século XXI. No entanto, apesar dessa resiliência, o modo de vida nômade enfrenta novas ameaças. A dura realidade dos invernos de Zud, combinada com a crescente atração das conveniências urbanas, está atraindo muitas famílias para longe da estepe. A cada ano, milhares se mudam para Ulaanbaatar ou cidades menores, trocando seus gers por casas permanentes. Enkbayar, um pastor na casa dos 40, reflete sobre sua decisão de deixar. Depois de perder metade dos meus animais para o Zud, não tivemos escolha a não ser nos mudar para a cidade. Meus filhos estão mais felizes agora, eles vão à escola todos os dias. Mas eu sinto falta da estepe. É uma vida que está desaparecendo. O estilo de vida nômade sobreviveu por milhares de anos, adaptando-se aos extremos implacáveis da estepe mongol. Mas hoje, seu futuro está em jogo. À medida que mais famílias se estabelecem nas cidades, tradições como a pastoreio e a construção de yurts correm o risco de se perder na história. Maior que o Texas, quase como o Alasca. Quão grande é a Mongólia? Se estendesse pela Europa, poderia ir da Holanda até a Rússia. Nos Estados Unidos, poderia cobrir o Texas 2 vezes e ainda teria espaço sobrando. No entanto, apesar de seu tamanho enorme, a Mongólia continua a ser um dos lugares menos povoados do planeta. A Mongólia cobre impressionantes 1.500.000 km², tornando-se o 18º maior país do mundo. Para colocar isso em perspectiva, é quase tão grande quanto o Alasca e maior que a França, Alemanha e Espanha juntas. Segundo o Atlas Mundial, em 2024, a Mongólia abrange aproximadamente 603.000 milhas quadradas, com uma densidade populacional de apenas 2 pessoas por quilômetro quadrado, só atrás da Groenlândia, em termos de escassez. Enquanto países de tamanho semelhante abrigam dezenas de milhões, a população total da Mongólia é de apenas cerca de 3.500.000. Isso é ainda menor que a população de Los Angeles. As mesmas planícies que uma vez alimentaram a ascensão do Império Mongol sob Skan agora são silenciosas, pastagens abertas. Naquela época, essa vastidão era perfeita para guerreiros nômades a cavalo, permitindo que se movessem rapidamente e governassem um dos maiores impérios da história. Mas hoje, essa solidão apresenta um desafio. Por quê? Porque a distância se torna um obstáculo. Cidades e vilarejos estão espalhados, as estradas são poucas e os serviços básicos podem estar a centenas de quilômetros de distância. Imagine viajar por dias apenas para chegar a um hospital ou comprar suprimentos. É vasto, é deslumbrante, mas também é implacável. Aqui, os invernos se estendem longos e rigorosos. Os verões são efêmeros, e a terra acidentada muitas vezes resiste ao assentamento permanente. No entanto, para aqueles que a chamam de lar, o espaço ilimitado da Mongólia não é apenas um desafio. É um modo de vida. Desertificação e a conexão do Kashmir. As planícies ondulantes da Mongólia são de tirar o fôlego, mas também são frágeis. O que acontece quando a terra que sustentou os nômades por milhares de anos começa a murchar?
Essa é a dura realidade que a Mongólia enfrenta hoje, enquanto a desertificação avança por suas pastagens, e as cabras desempenham um papel inesperado nessa crescente crise. A Mongólia é um dos maiores produtores de cashmere do mundo, a fibra luxuosa valorizada na moda de alto padrão. À medida que a demanda global disparou, os pastores aumentaram dramaticamente seus rebanhos de cabras. Mas há um detalhe: as cabras não pastam como ovelhas ou gado. Elas arrancam as plantas pela raiz, deixando o solo exposto e árido, incapaz de sustentar um novo crescimento. Segundo o Programa Ambiental das Nações Unidas, em 2024, mais de 90% das pastagens da Mongólia já estão afetadas pela degradação, em grande parte devido ao sobrepastoreio. Para atender à demanda por cashmere, os pastores continuam a expandir seus rebanhos de cabras. O que começa como uma decisão lucrativa rapidamente se torna insustentável. O resultado? Vastidões de terras antes produtivas estão se transformando em desertos, forçando as famílias a se mudarem em busca de pastagens mais verdes ou a abandonarem a pecuária completamente. Para muitos pastores, criar cabras não é apenas um trabalho, é uma tábua de salvação. O cashmere representa quase 40% das exportações agrícolas da Mongólia. Mas essa tábua de salvação vem a um custo elevado. Um relatório do Ministério do Meio Ambiente da Mongólia em 2024 revela que a desertificação consome mais de 7.000 km² de pastagens a cada ano, uma área aproximadamente do tamanho de Delaware. É um ciclo vicioso. Os pastores precisam de renda, então criam mais cabras. Mas a terra não consegue acompanhar, eventualmente se tornando danificada demais para se recuperar. À medida que as famílias são forçadas a deixar a terra, a desertificação apenas acelera. Imagine perder tudo porque o solo sob seus pés não pode mais sustentar a vida. Essa é a realidade angustiante para famílias como os Batpays. Depois de anos dependendo da produção de cashmere, eles assistiram suas pastagens se transformarem em poeira. É de partir o coração, diz Batpayar, um pastor na casa dos 50. A terra nos deu tudo, e agora ela se foi. Do simples tente ao Airbnb. O germongol, também conhecido como yurt, tem sido o coração da vida nômade por mais de 3.000 anos. Seu design circular e paredes espessas de feltro são construídos para suportar os climas mais rigorosos na Mongólia. Dos invernos de congelar até o calor escaldante do verão. Mas hoje, essa antiga habitação não é apenas para pastores. Tornou-se uma atração única para viajantes de todo o mundo. O que antes era uma simples tenda de nômade, agora é um ícone cultural, misturando tradição com experiências modernas. Os turistas agora podem reservar yurts autênticos através de plataformas como o Airbnb, mergulhando na rica história da Mongólia, enquanto desfrutam de estadias aconchegantes na vasta estepe. Esses gers, feitos de madeira e feltro, oferecem uma visão imersiva da vida nômade. Dentro, você encontrará 2 camas de madeira, sacos de dormir quentes e um fogão central para cozinhar refeições. Não é luxo, mas é uma experiência como nenhuma outra. Imagine isso, você está deitado em uma cama de madeira, o calor de um fogo crepitante, mantendo o frio da estepe à distância. O aroma de feltro e madeira queimando preenche o ar. Do lado de fora, o céu mongol sem fim se estende acima, brilhando com estrelas intocadas pelas luzes da cidade. Ao longe você ouve os suaves bramidos de camelos e o latido distante de um cachorro nômade. Quando a manhã chega, você é recebido com chá de leite fresco e pão feito à mão, carinhosamente preparado pela família anfitriã que vive em um ger próximo. É simples, é puro e é inesquecível. Claro, esses gers vêm com seus desafios, sem encanamento, às vezes sem Wi-Fi. E a temperatura? Ela oscila de calor escaldante durante o dia a frio congelante à noite. Mas isso faz parte da magia. Não é apenas um lugar para ficar, é uma aventura. Cozinha única mongol. Do sorvete de leite de cavalo ao suco de óleo de ovelha. À medida que viajamos pelas vastas paisagens e ricas tradições da Mongólia, uma coisa se destaca: praticidade e engenhosidade estão entrelaçadas em cada aspecto da vida, especialmente quando se trata de comida. A cultura nômade da Mongólia sempre dependeu da terra para a subsistência, e o sorvete de leite de cavalo é um exemplo perfeito desse espírito inventivo. A lenda diz que, há séculos, um guerreiro vitorioso misturou neve fresca com leite de égua para refrescar seus companheiros após uma longa e árdua batalha no deserto. Esse simples ato improvisado se tornou a inspiração para um deleite de verão como nenhum outro.
Hoje, o sorvete de leite de cavalo é feito usando leite de égua fermentado, dando-lhe um sabor azedo e ligeiramente ácido, muito diferente das sobremesas doces que a maioria de nós conhece. Repleto de nutrientes e refrescante em dias quentes de verão, reflete a capacidade da Mongólia de se adaptar ao seu ambiente severo. Mas se você acha que o sorvete de leite de cavalo é ousado, espere até ouvir sobre o suco de óleo de ovelha. Essa bebida tradicional mongol não é para os fracos de coração. Feita com suco de tomate, vinagre e, sim, óleos de ovelha de verdade, é conhecida tanto por seus supostos benefícios à saúde, quanto por sua reputação como o remédio definitivo para ressacas. Imagine saborear uma bebida que mistura o azedo do vinagre, a suavidade do suco de tomate e a textura inesperada dos óleos de ovelha. Embora possa parecer incomum, é um item básico em festivais e celebrações, muitas vezes servido após longas noites de festa. Para muitos mongóis, é mais do que apenas um remédio. É uma tradição profundamente enraizada em sua identidade cultural. Tseren, um pastor do Vale de Orkhon, explica: "Nós bebemos isso em casamentos, após festas ou quando estamos exaustos. Nos une uma tradição que nos lembra quem somos." Do azedo do sorvete de leite de cavalo ao ousado e ousado gole de suco de óleo de ovelha, a cozinha mongol é mais do que apenas comida. É uma janela para a resiliência, criatividade e espírito de seu povo, uma celebração da sobrevivência e um testemunho do poder da tradição. Festival de Inverno. As vastas paisagens da Mongólia e suas ricas tradições não estão apenas em sua culinária ou estilo de vida nômade, elas brilham durante seus deslumbrantes festivais de inverno. Visitar a Mongólia no inverno revela um lado deste país áspero que você não encontrará em nenhuma outra estação. Em Ulaanbaatar, a movimentada capital, os mercados de inverno ganham vida com cor e atividade. As barracas transbordam com artesanato feito à mão, roupas de lã de iaque e pratos substanciais para aquecer o corpo e o espírito. Imagine pratos fumegantes de buz, os adorados bolinhos da Mongólia, servidos com tigelas de rica e saborosa sopa de carne. O aroma do chá de leite de iaque flutua pelo ar fresco enquanto os vendedores riem e conversam com os visitantes. Este é o lugar onde a tradição encontra a vida moderna em perfeita harmonia. Segundo um relatório de 2024 do Ministério do Turismo da Mongólia, os mercados de inverno em Ulaanbaatar atraem mais de 50 mil visitantes anualmente, atraindo tanto locais quanto turistas internacionais ansiosos para experimentar o charme do inverno mongol. No coração dessas celebrações de inverno está o Tsagaan-sar, o Ano Novo Lunar Mongol. É um momento de festas, reuniões familiares e tradições antigas. As famílias passam dias preparando pratos especiais, limpando suas casas e organizando cerimônias para honrar os ancestrais e dar as boas-vindas ao novo ano. Nas ruas de Ulaanbaatar, a energia é contagiante. Desfiles com dançarinos e músicos tradicionais enchem o ar com música e excitação. Performers vestidos com trajes vibrantes reencenam histórias do passado glorioso da Mongólia. Dentro das casas, as famílias se reúnem em torno de mesas carregadas de buz, carnes secas e sobremesas lácteas. Mesmo quando as temperaturas caem a menos 40 graus Fahrenheit, o Tsagaan-sar enche o frio de calor. Os convidados são recebidos de braços abertos, tratados com comida, bebidas e bênçãos para o ano que se aproxima. Todo ano, minha família recebe pelo menos 20 convidados durante o Tsagaan-sar, compartilha Nergi, um professor da província de Arkhangai. Preparamos pratos especiais por dias. É um trabalho duro, mas vale a pena ver todos juntos, compartilhando risadas e histórias. Mas o Tsagaan-sar não é apenas sobre família. Em toda a Mongólia, celebrações públicas iluminam a temporada. Em Ulaanbaatar, a praça principal se transforma em um país das maravilhas de inverno, com concursos de escultura em gelo, concertos e até lutas, um dos esportes mais queridos da Mongólia. Imagine esculturas de gelo imponentes brilhando sob a luz da lua, cercadas por pessoas envoltas em trajes tradicionais de Del. É uma cena que captura a beleza, resiliência e espírito da Mongólia, mesmo na estação mais rigorosa. Crenças espirituais e superstições dos mongóis. A Mongólia é frequentemente chamada de Terra do Céu Azul, abençoada com mais de 260 dias ensolarados a cada ano. Sob este vasto céu aberto, existe uma profunda tradição espiritual que conecta seu povo à terra, aos céus e a seus ancestrais. Desde o budismo até o xamanismo, as crenças da Mongólia são tão diversas e cativantes quanto suas paisagens acidentadas.
o budismo tem sido o coração da identidade espiritual da Mongólia por séculos. Introduzido no final do século XVI, cresceu rapidamente, misturando-se perfeitamente com os costumes locais. Em 1586, o primeiro templo budista foi construído, marcando o início de uma mudança cultural que ainda molda a Mongólia hoje. Enquanto grandes templos se erguem, a presença do budismo é sentida em toda parte, na arte, nos costumes diários e nas festividades tradicionais. Mosteiros pontilham a paisagem, oferecendo santuários pacíficos contra o terreno selvagem. Bandeiras de oração tremulam ao vento, acreditando-se que levam bênçãos pela estepe. Em Ulaanbaatar, o mosteiro Gandan, um dos maiores centros budistas da Mongólia, abriga uma imponente estátua de Avalokiteshvara, o Bodhisattva da Compaixão, com mais de 26 metros de altura. Mas o budismo é apenas uma parte do rico tecido espiritual da Mongólia. Crenças antigas como o xamanismo e o tengrismo ainda prosperam, enraizadas no modo de vida nômade. Essas tradições refletem um profundo respeito pela natureza, onde cada montanha, rio e até mesmo o céu possuem um significado espiritual. O tengrismo, o antigo sistema de crenças dos mongóis, foca na harmonia com a natureza e na adoração do eterno céu azul. Conhecido como Tengri, ele incorpora a dependência dos nômades da terra, com rituais e oferendas destinadas a manter o equilíbrio e buscar proteção. Os xamãs servem como guias entre o mundo humano e o reino espiritual. Através de rituais que envolvem tambores, cânticos e danças sagradas, eles buscam sabedoria dos ancestrais e espíritos da natureza, oferecendo insight e cura para suas comunidades. As crenças espirituais na Mongólia vão além de templos e rituais. Elas moldam a vida cotidiana. Superstições passadas de geração em geração influenciam como as pessoas interagem com o mundo, lembrando-as de sua profunda conexão com a terra e as forças invisíveis ao seu redor. Perspectivas da Mongólia. À medida que exploramos as vastas paisagens da Mongólia, seu povo resiliente e suas tradições profundamente enraizadas, uma coisa é certa: esta é uma terra onde o passado e o futuro colidem. Desde o legado de Genghis Khan até as pressões da vida moderna, a Mongólia está em um ponto de virada. A história da Mongólia começa com seu império, uma nação que uma vez governou do Oceano Pacífico até a Europa Oriental. Foi uma era de poder inigualável, construída sobre a força dos nômades e sua profunda conexão com a terra. Mas a história nem sempre foi gentil. Séculos de domínio estrangeiro e lutas econômicas deixaram suas marcas, empurrando a Mongólia para as sombras de seus poderosos vizinhos. Hoje, a Mongólia é um país que se redefine, uma nação independente forjando seu caminho em um mundo em rápida mudança. Em Ulaanbaatar, arranha-céus modernos se erguem sobre ruas movimentadas, enquanto além da cidade, os nômades continuam a vagar pela estepe como fizeram por séculos. No entanto, se a história da Mongólia mostrou algo, é que esta é uma terra de resiliência. Desde sobreviver aos invernos mais rigorosos até prosperar em um dos ambientes mais extremos do mundo, os mongóis sempre encontraram uma maneira de suportar. As mudanças climáticas ameaçam suas pastagens, e a urbanização está atraindo mais pessoas para longe da estepe, mas seu espírito permanece inabalável. Segundo um relatório de 2024 do Ministério do Meio Ambiente da Mongólia, mais de 20% da população adotou práticas sustentáveis, como GERs movidos à energia solar e técnicas de pastoreio aprimoradas, para combater a desertificação e reduzir a pressão ambiental. Seja misturando tradição com tecnologia ou descobrindo novas maneiras de proteger sua terra natal, o povo da Mongólia continua a se adaptar, inovar e resistir, assim como sempre fez. Se você gostou do vídeo de hoje, clique no botão de curtir e não se esqueça de se inscrever no canal. Seu apoio significa muito para nós. Clique no vídeo que aparece na sua tela agora. Tenho certeza de que você vai adorar este conteúdo. Comente abaixo sobre o próximo país que você gostaria de ver apresentado em nosso canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Obrigado por se juntar a nós. Deixe um comentário, curta e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos interessantes. Até a próxima!